Bonjour, je suis le pirate Barbarala. Você está no meu canal e seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Bom, vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre a lição da escola sabatina, o grande conflito do autor pastor Mark Finley. Sim, eu vou ser sincero, quando eu vi aqui Mark Finley, eu falei, vixe, vai ser uma lição com uma pegada evangelística, vai ser um negócio que vai ficar muito no lenga-lenga. E adivinha, quem estava enganado? Capitão Barbarala se enganou redondamente acerca dessa lição. E nesse vídeo, eu vou convidar você vou te dar uma dica de ouro para como estudar melhor essa lição, tá? Então, vou passar um geralzão dos métodos, das abordagens que eu utilizo para passar uma lição. Mas no caso, essa lição aqui, tem um macete muito louco para se passar. Então, qual que é o meu pedido? Meu pedido é se inscreva no canal, tá? Se inscreva nesse canal, compartilhe esse canal com outras pessoas, com os irmãos da igreja, com aqueles que você sabe que vão suportar as navegações, né? Não vão ficar vomitando, né? Que tem aquele enjoo de navegação que todo mundo está acostumado, né? Quem gosta de tormentas, de navegar por altos mares. Então compartilhe com essas pessoas e bora tocar o terror, tá? Então é isso aí, se inscreve no canal, tamo junto. Quem quiser me ajudar financeiramente, me dar um apoio para a gente continuar fazendo o trabalho aqui, na descrição do vídeo encontra minha chave Pix, que é lepirata@gmail.com, tá ali a minha chave Pix, que é o meu e-mail, é o Gmail. Caso queira conversar comigo, meu telefone se encontra no meu Instagram, Adolfo Euclair, beleza? E é isso aí, e vamos meter bronca em mais esse vídeo. Essencialmente, toda lição ela tem um macete de se passar. Que macetes são esses? O primeiro macete que você pode passar a lição é você fazer analogias. Esse é um método que eu uso muito. Como assim analogia? A lição fala uma coisa e você utiliza contextos parecidos para fazer uma ponte com o que a lição diz. Então, a analogia é uma ótima maneira para você passar lições, né? Dentre todas as lições nesses últimos 12 anos que eu estou na igreja, 12 anos, 13 de fevereiro, 13 anos que eu estou na igreja, posso dizer 14, nesses 13, 14 anos que eu estou na igreja, 13 anos e meio que eu estou na igreja, só teve uma lição que eu tive dificuldade de passar, porque eu tinha dificuldade de fazer analogias e o povo ficava só no mesmo lenga-lenga, né? Não, duas lições. A dos mordomos e aquela do cadinho, né? Do ouro derretido, né? Que tem a imagem do ouro derretido. Porventura, essa do ouro derretido eu tenho duas. Eu comprei uma por engano, né? Mas eu tinha dificuldade de fazer analogias e o povo que estava passando a lição, ou os próprios membros, eles estavam tendo dificuldades de usar outros exemplos, eles só ficavam no mesmo lenga-lenga. No mesmo lenga-lenga. E várias lições, elas exigem um conhecimento fora isso, fora esse lenga-lenguinha, né? Tá? Então, o que acontece? Mas a analogia você usa um contexto, você pega a lição fala uma coisa, você pega um contexto e faz uma outra aplicação. Você pega, contextualiza com os dias atuais ou com o momento da história que todo mundo conhece, porque a analogia ela só faz sentido se todo mundo conhecer o ponto de referência. Então, por exemplo, não adianta eu fazer uma comparação entre, sei lá, o grande Lúculo, né, um grande general romano, com, sei lá, mencionar um grande general da Guerra Civil Americana. Aqui no Brasil, pô, a galera não vai sacar. Não vai sacar. Se eu falar sobre Joaquim Nabuco, brasileiro mediano não sabe quem foi Joaquim Nabuco. Entendeu? Então, o tipo de analogia que eu for usar, eu tenho que tomar cuidado. Não adianta, por exemplo, eu pegar um contexto de guerra, e eu mesmo já fiz isso, e aplicar, por exemplo, a guerra que os portugueses fizeram contra os goitacazes, os índios goitacazes aqui do Brasil. Se a pessoa nem sabe quem são os goitacazes, né? Alguns conhecem por causa do campus do Goitacazes, né? Mas não conhece. Então, a analogia ela só faz sentido se a pessoa conhecer. Só que é muito prático de você usar analogia, né? Muitos utilizam até com a própria vida, né? Conta uma história da própria vida.
Só que tem lições que não dá para você fazer isso. Por exemplo, a lição que tratou sobre imortalidade da alma, todo sábado de manhã tinha um irmão da igreja que me vinha falar do testemunho dele com relação à imortalidade da alma. Ok, mas a lição não está falando do seu testemunho, a lição estava falando do estudo dentro da imortalidade da alma, do contexto da vida, morte e ressurreição, dentro do texto bíblico, e não a sua experiência com o tema, né? Só que tem irmão que se foca muito nisso, então a gente tem que perceber, opa, quando que cabe uma analogia, quando que cabe um contexto bíblico, e assim vai, beleza? Agora, no tocante a essa lição aqui, ela é monstro. Por que ela está sendo monstro? Eu quero pegar, por exemplo, a lição 4 que a gente estudou, né? A lição 4. Cara, por exemplo, a lição 4, que falou aqui de Jó, e aqui já começa falando da cidade de Esmirna e menciona Policarpo, por exemplo. Na lição de sábado já menciona Policarpo, por exemplo. Policarpo. Essa lição, ela tá me surpreendendo porque para ela ser bem passada, basta apenas você ler a lição. Você que é professor da escola sabatina, se você só chegar, ler a lição, você não precisa se esforçar muito, porque isso aqui já vai tá monstro. Porque na lição de sábado já começou falando de Policarpo, e aí mencionou os reformadores. Na lição de domingo já falou sobre os 1260 dias. Aí você pega a luz, vence a escuridão, mencionou que o grande conflito, fala de Apocalipse 2:10, coragem para permanecer em pé. A estrela da manhã de John Wycliffe, menciona John Wycliffe. Animados pela esperança, aqui menciona guardaremos pela fé. Vai mencionar um pouquinho a Idade Média e por aí vai. Então, essa lição, se você só ler ela e dar um tempinho para a galera comentar, você já fez muito. Por quê? A lição está trazendo muitos contextos. A pergunta é, em que momento você ouviria falar de Policarpo? Você já viu algum pregador falar de Policarpo? Não. Por que não? Porque isso aqui é história da igreja. Entendeu? E aí, se você começa a fazer uma introdução que não fala nada de... Se você não vai falar nada sobre Policarpo, você mata uma lição que está trazendo informações extremamente importantes sobre a história da igreja. Então, se você simplesmente ler, mas eu não conheço Policarpo, então o que eu vou fazer? Eu vou falar outra coisa. Não, peraí. Policarpo é a história da igreja. Foi líder da igreja, morreu pela igreja de Esmirna. Opa, Esmirna tá onde? Onde tá? Apocalipse. Entendeu? Então, assim, essa lição, no caso, só basta você ler. E se você for professor da lição da escola sabatina e estiver tendo dificuldade, você faz o seguinte: você lê, opa, eu não conheço isso. O que você faz? Pesquise. Opa, quem foi Policarpo? Opa, quem foi? Onde que fica a cidade turca de Izmir? Opa, aqui pediu para ler o grande conflito do capítulo 4 ao 6. Por que não leu? Lê, cara. Se você ler, se você buscar essas informações, vai ser muito interessante. Você vai sair muito preparado e você vai passar uma baita lição da escola sabatina. A mesma coisa é a parte de domingo, tá? Então, o que acontece? Essa lição ela tá nessa pegada. Que pegada? Simplesmente você ler ela e se quiser reforçar algum conhecimento, você tem que ir buscar na história, tá? Tem que ir buscar na história e meter bronca, porque tá pegando Daniel 7:21, Apocalipse 12, 1260 dias, tá falando aqui de Roma no ano 538 até 1798. Tá aqui, é só ler, cara, né? Então, qual que é a jogada? Simplesmente leia a lição. Tá? E tá fácil, tá? Que você vai brilhar. Fora que a lição dos professores, ela tem um esboço aqui no finalzinho, né? Então, toda a lição do professor tem um esboço que é extremamente importante, cara. Esse esboço é extremamente top. Então, essa lição, ela não tá nada, mas nada difícil. É só pegar e ler, tá? Uma coisa que eu gosto de trabalhar com analogia. No caso, essa lição aqui do grande conflito, só basta você ler ela, e se quiser enriquecer, tem que enriquecer com contexto histórico. Por que enriquecer com contexto histórico? Porque, cara, a lição inteira está em cima disso. E
E você precisa estar preparado, porque senão você vai estar deixando passar uma baita lição. Uma baita lição. Assim como a lição da imortalidade, assim como o Evangelho de Lucas, assim como... Deixa eu pegar outra lição que foi bem marcante. A lição de Atos, Lucas, né? A imortalidade da alma, que fala sobre a morte e ressurreição. Cara, essas lições estão muito boas. Muito boas. Eu acho, assim, muito boas. E o que está acontecendo? Elas exigem que você tenha um preparo a mais. Livros de história. Curiosamente, eu tenho estudado um pouquinho sobre o Império Romano. Isso aqui são livros sobre o Império Romano, né? Já li o Gibbons, já li o declínio, o Grandeza e Decadência do Império Romano, né? O Gibbons é The Decline and Fall of the Roman Empire. Li também esse de 3 volumes aqui, Grandeza de Roma, né? Tô lendo A Ruína da Civilização Antiga, de Guglielmo Ferreiro, né? Então, assim, eu tô fazendo minha lição de casa. Então, para mim, não é estranho esses temas aqui. Agora, pro professor de escola sabatina, pro cara mediano, essa lição ela vai perrengar. Então, qual que é meu conselho? Só lê a lição, comenta ponto a ponto e mete bronca, porque essa lição tá top, velho, tá top. Pronto, é isso, não precisa de muito, né? E tem lições que vai exigir que você faça uma analogia ou que você faça um apelo mais pessoal, mas no caso essa daqui não é esse apelo que você vai fazer, com todo respeito, né? Deixa eu até dar uma olhada na lição 5, né? A fé contra dificuldades. Ele está mencionando aqui o Philip Kilsman, psicólogo. Ele vai mencionar que a atitude de Davi em relação às escrituras e reformadores. John Wycliffe, Bíblia do inglês, transmitindo a palavra de Deus. Vai falar da King James. Pô, a tradução de William Tyndale, cara, trouxe uma baita informação aqui da tradução de William Tyndale. Monstrão, cara, monstrão. Né? Iluminados pelo Espírito, Martinho Lutero. Vai mencionar sobre Lutero. Então essa lição é extremamente necessária que você esteja lendo com um grande conflito, pelo menos. Assim, para começo de conversa, né? Fora outros livros que vai enriquecer a pegada. Então, simplesmente faça isso. Leia essa lição. Se precisar reforçar, opa, eu não conheço esse assunto. Dá uma pesquisada, dá um Google, dá um Google, dá uma olhada em um estudo ou outro e mete bronca, seja feliz. Beleza? Então, assim, não vou dizer que essa é uma das melhores lições que eu tenho lido, tá? Por causa do Mark Feeling, né? O Mark Feeling, eu conheço o trabalho dele já há muito tempo. Eu não tenho considerado essa uma das melhores lições, mas ela está sendo uma lição muito, mas muito boa. Melhor do que eu esperava. Melhor do que eu esperava. Eu achei, vai ser evangelística e tal. Não. Ela traz a essência mesmo do verdadeiro adventista. Essa lição aqui, ela tá indo no âmago do ser adventista, né? E inclusive eu tô vendo algumas igrejas fazendo estudos sobre Apocalipse, né? Sobre Daniel, que é isso que a gente precisa, né? Nós precisamos falar sobre isso. Tamo junto, Deus abençoe vocês Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Fique com Deus e é isso aí.